Salmo 119, do verso 165 ao verso 168. Diz assim o texto: Grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Oremos mais uma vez. Senhor amado, que o Senhor venha falar ao nosso coração neste momento em que a tua palavra foi lida e será pregada. Agradecemos o privilégio de nessa manhã estarmos diante da tua presença e de saber que Jesus, o grande profeta, fala por meio da palavra, alimentando o povo, sustentando a nossa vida, tornando-nos cada dia mais semelhantes a Ele mesmo. Agradecemos esta bênção maravilhosa, rogando que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deus não se importa apenas com aquilo que você faz, mas com a razão para que você faça o que você faz. Deus não está preocupado com as suas atitudes externas somente, mas com a intenção do seu coração. Esta é uma verdade bendita da Escritura e é uma verdade que precisa ser bem compreendida, porque há muitos crentes fazendo muitas coisas corretas pelas razões erradas, e isso acaba não trazendo ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. Entretanto, há um outro lado desta moeda. Há quem pense que um crente não pode esperar nada da parte de Deus quando obedece a sua palavra. E essa é outra falácia, porque se isso fosse verdade, não haveria na Escritura tantas promessas condicionadas à obediência. Deus faz algumas promessas para os obedientes. Então, aqueles que obedecem podem esperar que Deus irá cumprir aquilo que Ele mesmo disse na palavra. Então, a questão a sempre ser lembrada é que, ao ser alvo de alguma bênção de Deus que decorre da obediência, você precisa louvar a Deus e saber que o mérito é do Senhor, que opera em sua vida o querer e o realizar conforme a sua boa vontade. E esquecer dessas duas verdades vai levar o crente a pelo menos 3 pensamentos diferentes e errados. Primeiro, pode levar o crente a achar que ele pode agradar ao Senhor por conta própria. Se ele não lembrar que é Deus quem opera o querer e o realizar, ele vai achar que por sua força ele vai conseguir agradar a Deus. Um outro erro é achar que não precisa fazer nada, porque Deus vai fazer tudo mesmo. Então, se é Deus quem faz tudo, e se eu não tenho participação, eu deixo quieto e deixo Deus fazer a obra dele. Houve uma heresia na história da igreja com respeito à santificação, chamado quietismo, que ensinava exatamente isso: você não precisa fazer nada, Deus irá santificar a sua vida, você fica quieto e não atrapalhe. Mas você tem ordens na Escritura para andar em santidade, para caminhar em santidade, para desenvolver a santificação ou a salvação. E um último erro seria achar também que o mérito das realizações é meu. Quando você então esquece aquilo que eu disse no início, Deus não está preocupado com o que você faz, mas com a razão pela qual você faz, mas você também tem que fazer. E você, ao fazer e obedecer, pode aguardar de Deus aquilo que Deus prometeu que iria realizar, sendo a glória toda do Senhor. E os 4 primeiros versículos dessa 21ª estrofe do Salmo 119 mostraram como é que o salmista estava vivendo de forma piedosa,
quais eram as ações que ele estava tomando. Nós vimos lá que você precisa temer somente a Deus, que você precisa se alegrar nas promessas de Deus, que você precisa amar a verdade de Deus e que você precisa louvar a Deus por sua palavra. Todas estas são atitudes piedosas, ações piedosas do salmista. Os 4 últimos versículos desta sessão, o texto que nós lemos hoje, vai mostrar por que você deve obedecer a palavra. Nos 4 primeiros versículos, ele mostra que obedece. Nesses 4 últimos, por que você obedece a palavra? E nos 2 primeiros versículos aí, 165 e 166, você aprende que você obedece a palavra para ser bem sucedido. Dê uma olhada aí no que dizem os versículos. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Espero o Senhor na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Veja que estes 2 primeiros versículos tratam então do resultado de se obedecer à palavra de Deus. Ele já disse que ele obedece à palavra de Deus, que ele ama as promessas de Deus. Ele já falou tudo isso nos 4 primeiros versículos, e agora ele está afirmando que aqueles que guardam a lei, ou aqueles que obedecem o mandamento, experimentam a paz. Verso 165, grande paz tem aqueles que amam a tua lei. Mas lembre algo que nós estamos vendo aqui nesse salmo. Esta expressão está saindo dos lábios de um homem que está cheio de inimigos à sua volta. O salmista não está vivendo uma vida tranquila. Por diversas vezes, ele está pedindo, orando ao Senhor, que o livre dos seus inimigos, que não permita que os seus inimigos venham tirar a sua vida. Como é que um homem vivendo de forma tão atribulada assim, consegue declarar grande paz? Tem aqueles que guardam a tua palavra. Veja, ele não está se referindo a uma paz sem tribulações. Na verdade, ele está se referindo a uma paz que é desfrutada apesar da tribulação. Mesmo em meio à tribulação. E esse tipo de paz só é possível para aquele que ama o Senhor. Quem não está ao lado do Senhor nunca entenderá que tipo de paz é essa que o salmista está se referindo aqui. E se você lembrar das palavras de Jesus, vai notar que ele afirmou o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O amor a Jesus, ele é visto na prática dos mandamentos. E o salmista está dizendo: estes que amam a lei, e amar a lei não é só uma declaração, é uma atitude de guardar a lei. Estes que amam a lei, ou estes que estão ao lado de Cristo, experimentam grande paz. Ela só é possível desta forma, ela é possível aos que amam a lei, pois os que amam a lei são verdadeiramente aqueles que amam a Cristo, o príncipe da paz, o único que pode conceder paz verdadeira. Então, se você tem a Cristo e tem demonstrado isso pelo seu amor à bendita lei do Senhor, não há por que você não experimentar paz. Quando o seu coração não está em paz, significa que você está tirando os olhos do seu Redentor ou esquecendo as verdades que você tem estabelecidas na Escritura. Porque justificado por Cristo mediante a fé, nós lemos isso agora há pouco, você tem paz com Deus. E se você já tem paz com aquele que poderia fulminar a sua vida por causa dos seus pecados, você não precisa estar aflito por qualquer que seja a questão que você enfrente na sua caminhada cristã. Porque o maior dos seus problemas, a maior das guerras que você travava, já foi conquistada por Cristo, já foi vencida por Cristo, e Ele é aquele que já estabeleceu a paz com o Senhor.
E quando você olha para a vida de Davi, você tem uma belíssima ilustração a respeito disso. Quando Davi estava em paz com Deus, quando ele estava caminhando na presença do Senhor, ele conseguia dormir sossegado, ainda que ele estivesse em meio a uma guerra com seu filho. O salmo que nós lemos aqui, nós cantamos aqui, retrata exatamente este momento. Senhor, como aumentam os números dos meus inimigos ou dos meus adversários. E é neste salmo que Davi vai dizer que ele se deita em paz e logo pega no sono. Davi está em guerra com Absalão, Davi tem paz com Deus, Davi descansa. Ele sabe que a sua vida está nas mãos do seu Senhor. Entretanto, se você olhar para outro momento da vida de Davi, dias em que ele não estava experimentando uma perseguição direta contra a sua vida, havia guerra, mas ele nem foi à guerra. Ele ficou em casa, pecou contra o Senhor e contra Urias, tomou a Batseba, adulterou, e o resultado disso é que mesmo não tendo grandes problemas externos, Davi gemia dia e noite sob a pesada mão de Deus por ter pecado contra o Senhor. E isso quer dizer que se você estiver em paz com Deus, nada, absolutamente nada, vai roubar a sua tranquilidade. Mas se você estiver pecando contra o Senhor, você vai estar em crise, ainda que não esteja diante de problemas aparentes e externos. Você não conseguirá que o seu coração esteja tranquilo. Quem obedece a Deus tem paz, é isso que o salmista está dizendo, porque está em comunhão com o seu Senhor. E esta então é uma razão para obedecer a palavra. Outra está aí no verso, na parte B do verso 165. Para estes que experimentam essa paz, não há tropeço. Quem guarda a palavra de Deus não irá tropeçar. É a palavra de Deus o instrumento, a espada, para que você lute contra as tentações. A ideia de tropeçar aqui é exatamente esse, de você atentar contra Deus ou pecar contra Deus. Mas se você tem a palavra do Senhor no seu coração, você não irá tropeçar, você não irá pecar contra o Senhor, você estará firme a despeito das tribulações, a despeito dos problemas que enfrentar. Então, enquanto você caminha neste mundo em obediência ao Senhor, você pode aguardar estes resultados que vêm da guarda da palavra. Outro está aí no verso 166. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Este homem está aguardando que o Senhor por fim o salve. Mas veja que ele fala de duas ações aí concomitantes. Elas estão acontecendo de forma simultânea. Ao mesmo tempo em que ele aguarda a salvação, ele guarda os mandamentos. Ao mesmo tempo em que ele espera no Senhor, ele olha para a palavra e ele busca cumprir a palavra. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Uma ação não exclui a outra. Se você busca então obedecer ao Senhor, você pode aguardar as bênçãos de Deus. Mas se você não busca a obediência ao Senhor, não tem por que você ser presunçoso e ficar aguardando que Deus abençoe a sua vida. Essa semana líamos a respeito de Sansão no culto com as crianças em casa. E eu falei, está aqui uma boa ilustração para essa verdade do sermão do próximo domingo. Porque Sansão começou a brincar com o seu voto. Quando Dalila começou a insistir com ele, fala aí da sua força, e ele começou a brincar. Não, é só me amarrar assim, é só me amarrar assado. E nunca dava certo, até o dia que ela atormentou tanto a cabeça dele, que ele disse, olha, eu sou um nazireu,
nunca veio uma navalha à minha cabeça. Se cortarem o meu cabelo, a minha força se vai. E assim foi feito. Ela chamou um homem que cortou o cabelo dele. E quando ela deu o anúncio que ela sempre dava: Sansão, os filisteus estão aqui, ele de forma presumida disse: Deus ainda vai me ajudar dessa vez, eu ainda mais uma vez vou conseguir prevalecer. Ele estava desobedecendo a Deus, esperando que Deus iria abençoá-lo. Não há razão para você se portar assim. Quem não obedece ao Senhor não pode esperar nada da parte do Senhor. Mas se você tem buscado no poder do Espírito Santo cumprir a palavra de Deus, você pode ter plena certeza de que há bênçãos que decorrem da obediência. Se é verdade que o Senhor não é obrigado a abençoar seus servos somente porque estes obedeceram, porque essa é a obrigação dos servos, é igualmente verdadeiro que um desobediente será muito presunçoso, achando que vai encontrar o favor de Deus, enquanto vive de forma contrária à palavra de Deus, enquanto anda pelos seus próprios caminhos, enquanto escolhe aquilo que ele quer ou não fazer. Abra aí a sua Bíblia comigo, na carta de Tiago, lá no capítulo 1, e veja como que funciona este princípio aqui. Aqui no capítulo 1, Tiago está dizendo que você pode pedir a Deus sabedoria, mas diz assim no verso 7: Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quem é este homem? Que não pode supor que vai esperar de Deus ou receber de Deus alguma coisa. Este homem de ânimo dobre, que ele chama aqui de mente dupla. Se você olhar os versículos anteriores, você vai ver que Tiago disse assim: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então ele está dizendo: peça. Se você pedir, Deus irá conceder. Entretanto, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quem pede, desobedecendo a ordem de ter fé, é um homem presunçoso. Não pense que você vai obter do Senhor alguma coisa. A ideia então é que quem não crê não recebe. Você tem uma promessa condicionada a fé. Não ache que você irá receber a bênção da sabedoria duvidando, achando que Deus vai te dar de qualquer forma, porque a forma como ele estabeleceu é: peça e não duvide, peça e tenha fé. Mas esta é uma verdade em relação às suas responsabilidades também. Por exemplo, quando Deus alimentou o povo no deserto, ele disse ao povo: olha, eu vou fazer chover pão do céu. Não tinha chovido pão do céu ainda, o povo nunca tinha visto isso. Deus iria fazer algo que nunca foi visto. Esse povo precisava crer, mas não somente nisso, esse povo precisava ir colher o maná. A fé então vem antes do trabalho, porque para sair de manhãzinha, cedinho, de madrugada, para ir colher, eles precisavam acreditar que Deus iria fazer chover o pão do céu. E então, depois de ir trabalhar e colher, porque eles creram nisso, o resultado, sustento. Mas ninguém poderia esperar o resultado duvidando, acordando na sua tenda um dia dizendo: será que vai chover pão do céu mesmo? Será que se eu sair dessa tenda vai ter alguma coisa? Ele ia ficar a manhã toda no será, dormindo, ia perder a bênção que Deus prometeu. Porque quando Deus promete uma bênção condicionada ao seu trabalho, à sua fé, Ele espera que você creia.
E este homem está fazendo estas duas coisas. Volte lá no Salmo 165. Por que ele espera a salvação do Senhor? Porque Deus está prometendo isso na palavra, mas ele está ao mesmo tempo mostrando que é alguém que está junto de Deus, guardando os mandamentos. Ele honra a Deus, ele cumpre aquilo que o Senhor tem determinado. Então você obedece à palavra de Deus para ser bem-sucedido. Mas há uma segunda verdade que precisa ser crida junta com esta primeira. Nos 2 últimos versículos dessa sessão, você obedece à palavra por amor ao Senhor. Veja lá o que dizem os 2 versículos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Que há bênçãos decorrentes da obediência é uma verdade inequívoca da Escritura, e você pode esperar. Mas a obediência requerida na Bíblia não é só uma obediência externa, ela é uma obediência de coração. Não é uma obediência só nas atitudes, mas nas intenções. A obediência bíblica se dá quando aquilo que é feito externamente é fruto de uma motivação correta do coração. Quem obedece somente externamente não tem que ficar esperando bênção da parte de Deus. E quem obedece internamente não o faz esperando a bênção, faz porque ama o Senhor. A bênção é uma consequência. A bênção é uma espécie de efeito colateral, porque a sua intenção não é receber a bênção. A sua intenção é honrar o Senhor, é demonstrar o seu amor ao Senhor. Então veja o 167, a minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente. O salmista está reafirmando então o seu compromisso com a palavra, agora mostrando a razão para sua alma guardar os mandamentos. Ele ama os mandamentos, e este amor aos mandamentos aqui é fruto do amor ao Deus que é revelado nos mandamentos. Quem ama a Deus, ama os mandamentos de Deus. De novo Jesus, lembrando que Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não separe estas duas coisas. E ele diz então: eu amo de toda a força. Você está olhando, aonde que está essa expressão aqui? Essa expressão que é traduzida aí no seu texto por ardentemente. Ela está presente no texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Dê uma olhada lá. Só que aqui ela não é traduzida como ardentemente, ela é traduzida assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, ou ardentemente. Essa é a ideia. Essa é a mesma expressão que está lá no Salmo. Senhor, a minha alma observa os mandamentos, eu os guardo com toda a força do meu coração. Essa é uma declaração belíssima, de amor não à bênção de Deus, mas de amor ao Senhor. Se você olhar a Almeida Corrigida e Fiel, lá está: eu os amo excessivamente. Ele está falando da intensidade com a qual ele ama a lei do Senhor. Então, de novo, não há problema em esperar nas promessas de Deus, porque Deus promete bênçãos que decorrem da obediência. Entretanto, você não deve guardar o mandamento por amor às bênçãos.
Você guarda o mandamento por amor ao Senhor. Porque quem guarda o mandamento, esperando aquilo que pode receber da parte de Deus, está demonstrando que ama não o Senhor, mas a bênção que o Senhor pode conceder. E essa é uma forma errada de agir e de amar a Deus. A motivação do seu coração precisa ser o Senhor. Você faz o que faz guardando a lei, para que o Senhor seja honrado, exaltado, para que Ele receba a glória que é devida ao seu nome. E o resultado é que você é beneficiado por isso, porque Deus é bom. Você tem obrigação de louvá-lo. Todo homem tem obrigação de fazer isso, e Deus não tem obrigação de retribuir, mas Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Ele derrama bênção sem medida sobre o seu povo. Mas quando o povo começa a almejar as bênçãos se tornaram o próprio Deus, o próprio motivo de adoração. Então cuidado para não entrar em um relacionamento legalista com Deus, onde tudo aquilo que você faz, você tem como intuito se beneficiar, porque o legalista acha que ao cumprir os mandamentos, ele vai necessariamente receber o que é devido a ele, esquecendo que ele nunca cumpre de forma correta, e que a única forma de ele agradar a Deus no cumprimento da lei é em Jesus Cristo, aquele que cumpriu perfeitamente toda a lei. O homem não consegue cumprir de forma pessoal, perfeita e perpétua. Cristo é aquele que faz. Então você é chamado a amar ao Senhor, que te chamou das trevas para a luz, e você demonstra esse amor a Deus por meio da obediência. Quando você guarda a palavra, então você guarda de todo o coração ou ardentemente, para que o Senhor seja honrado. Quando você não tem a glória de Deus como razão para a obediência, você não vai ter mais motivo para obedecer a Deus quando o seu esforço não der resultado, ou quando você pensar que os seus esforços podem não dar resultado no futuro. Imagina aí a criação de filhos. Você investe tempo, é trabalhoso, você precisa abrir mão de muitas coisas para instruir o coração dos seus filhos. Mas se o pai ou a mãe pensar assim: será que no futuro esse menino, essa menina vai me amar, vai retribuir o meu amor? Bom, se o pai e a mãe estão fazendo para isso, acabou a motivação agora, porque você não tem certeza de que isso vai acontecer. Ninguém tem. A motivação não pode ser essa. A motivação precisa ser o amor a Deus e a obediência àquilo que Ele disse que você tem que fazer. Instruir o seu filho, para que ele guarde os mandamentos, sem esperar nada. Entretanto, quando você olha para o mandamento, honra teu pai e tua mãe, que é um mandamento diretamente para o filho, mas que implica no ensino dos pais, porque se o filho tem que obedecer pai e mãe, ele vai aprender isso com os pais. Este mandamento vem acompanhado de promessa. Não é interessante isso? Você não faz pensando na promessa, você faz para a glória de Deus. Mas você pode esperar a promessa? Pode. O problema é quando a promessa é a sua motivação, porque qualquer dúvida quanto ao cumprimento dessa promessa vai levar você ao desânimo, a parar, a desanimar de tudo que você está fazendo, porque não vale a pena, não dá resultado, não vale tanto esforço. O verso 168 continua corroborando a ideia de que a obediência precisa ser por amor a Deus. Ele diz assim: tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Veja, ele está fazendo a declaração de novo:
eu tenho feito isso, eu tenho agido em obediência à tua palavra, porque eu sei que os meus caminhos estão diante do Senhor, que a minha vida está diante do Senhor. Ou seja, o salmista tem plena consciência de que Deus sabe aquilo que vai no seu coração. E é uma tolice saber que se Deus sabe o que se passa no seu coração, que Ele vai se agradar somente da sua obediência externa. As pessoas podem se enganar com a nossa obediência externa, com a nossa performance. O Senhor não. O Senhor olha o coração. E este homem tem esta consciência. Ele sabe que Deus conhece os seus motivos. Diante de Deus ele não precisa encenar. E ele continua dizendo: eu guardo os teus mandamentos e os meus caminhos estão aí, diante do Senhor. O Senhor que conhece o seu coração, sabe por que você obedece a Ele. Sabe se você está fazendo o que você faz porque você quer ganhar alguma coisa, ou sabe que você está fazendo por ser grato pela salvação, por ser grato pela obra de Jesus Cristo em seu favor. Como eu disse, não há como esconder do Senhor as intenções. Ele é aquele que esquadrinha o coração e Ele não abençoa a desobediência. E obediência externa sem a motivação do coração correta é desobediência. Não se engane. Mas o texto parece implicar também no relacionamento à semelhança daquilo que você tem no Salmo 1. Dá uma olhada no Salmo 1, só para você lembrar. Aqui você tem um contraste entre o justo e o ímpio. Enquanto o ímpio é aquele que anda de qualquer forma, o justo é aquele que não tem prazer no caminho dos pecadores, é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Esse é o justo. E então ele diz que o justo é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e medita na lei de dia e de noite. Vem então a descrição do justo. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então você tem todos os elementos que eu estou colocando nessa manhã aqui nessa declaração. Você tem um homem que tem prazer na lei do Senhor. Este homem só tem prazer na lei do Senhor porque ele foi plantado. Veja que a ação é do plantador, é do Senhor. Foi o Senhor que plantou esse homem. Ele é uma árvore plantada junto à corrente das águas. No devido tempo ele dá o seu fruto. Como que isso acontece? Não cai do céu as coisas. Tudo o que ele faz será bem sucedido. Há trabalho envolvido. A bênção decorrente do trabalho. Mas veja então o final. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. O ímpio é aquele que não tem raiz, é uma palha seca, levada pelo vento. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você sabe que Deus conhece o caminho dos ímpios, Ele sabe no que vai dar. Mas a ideia de conhecer aqui não tem a ver com tomar simplesmente conhecimento daquilo que está acontecendo. A ideia aqui é de relacionar-se. Deus está caminhando com o justo, Deus não está caminhando com o ímpio. O caminho do ímpio vai perecer, o caminho do justo está diante do Senhor. E parece que a expressão lá no Salmo 119 tem a ver com isso também, quando ele diz: na tua presença estão todos os meus caminhos. É um homem que tem comunhão com o Senhor, é um homem à semelhança daquele lá do Salmo 1.
Isso quer dizer que você precisa se dedicar à obediência por amor ao Senhor. Por meio de Cristo, que livrou você do pecado, que deu a você um novo coração, que deu a você novas inclinações, você consegue obedecer ao Senhor de todo o coração. Você consegue ter motivações corretas. Então tenha como princípio obedecer para a glória de Deus, não para receber o que quer que seja. Você é grato ao seu Senhor e você vai viver de acordo com a lei dele. Como ordena Paulo, faça tudo para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você faça outra coisa qualquer, porque tudo tem a ver com isso, com a glória dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O texto então está mostrando tanto a motivação para a obediência, como o resultado da obediência. Você deve obedecer a palavra para ser bem-sucedido. É claro que isso é possível, porque um dia Jesus obedeceu toda a palavra, cumpriu toda a lei, morreu em seu lugar, não tendo nenhuma culpa, assumindo a sua culpa, para que agora você possa ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é um resultado da obra de Cristo. Não é resultado somente dos seus esforços. Em última instância, é por causa dele. Os seus esforços estão envolvidos? É lógico que estão. Tudo o que ele faz será bem-sucedido. Você tem que fazer. Você tem que acordar de madrugada com fé de que você vai encontrar o pão, sabendo que é Deus que dá o pão do céu. Porque Jesus morreu em seu lugar, você tem então paz com Deus. E este que deu paz disse aos seus discípulos: eu deixo a paz, eu dou a vocês a minha paz, não como o mundo dá. Isso significa que este mundo oferece uma falsa paz. É uma paz tão falsa que pessoas que não têm problemas externos, não são perseguidos, não enfrentam problemas financeiros, têm uma saúde perfeita, vivem uma vida tranquila, muitas vezes no seu desespero tiram a vida, atormentados, porque por mais que gozem de certa paz externa, estão em guerra com Deus. A sua alma está sedenta, diferente da alma daqueles que encontraram ao Senhor Jesus Cristo. O problema é que muitos crentes esquecem a paz que eles têm em Jesus Cristo e tentam buscar a paz que este mundo dá, achando que as conquistas deste mundo irão apaziguar as guerras que há em seu coração. Guerras que só podem ser cessadas aos pés de Cristo, caminhando com Ele. Se você é cristão, se você é um servo de Deus, você já tem paz com Deus, você tem a verdadeira paz, fruto do relacionamento com Cristo, e agora você pode obedecer a palavra, pois na obediência à palavra, por obediência à palavra, você estará firme diante das suas tribulações. Não importa se há inimigos, não importa se há problemas, você já tem a paz que excede todo entendimento. Mas tenha em mente que a obediência não é em primeiro lugar para que você seja bem sucedido. A obediência precisa ser de coração, por amor ao Senhor. Você demonstra amor a Cristo, amando os seus mandamentos. Viva então cada um dos seus dias na presença do seu Senhor, para a glória
do seu Senhor, e dessa maneira, ainda que em meio a dificuldades, você conseguirá gozar de alegria e paz, enquanto espera em obediência pela salvação do Senhor.